Ok, então agora a gente sai daquele campo, né, e vai para a classificação com relação ao número de elementos. Lembrando, a gente está falando dos verticilos estéreis. Então, esses elementos, nós estamos nos referindo sobre as sépalas e pétalas, ou seja, cálice e corola. Então, quando tem uma quantidade enorme, a gente coloca indefinido. Quando tem duas pétalas ou múltiplos de dois, a gente chama dímera. Aqui eu não coloquei foto. Aqui, olha, são 3 pétalas. Quando tem 3 ou múltiplos de 3, nós chamamos de trímeras. Tetrâmeras quando tem 4, pentâmeras quando 5, hexâmeras 6. Passou disso, a gente coloca indefinido, ok? Com relação, então, ao número de elementos. Esses elementos, eles podem estar livres ou eles podem estar fusionados. Quando estão livres, nós chamamos de dialipétala ou dialissépala. Quando estão fusionados, chamamos de gamosépala ou gamopétala. Como que a gente vai distinguir isso? A gente olha, na dúvida, a gente tenta abrir. Quando você vai despetalar isso aqui, por exemplo, você consegue destacar sem rasgar umas às outras. Então, é um diale clássico. Agora, tentem despetalar isso aqui. Você vai acabar rasgando esse tubo formado pelas pétalas. Quando isso acontece, é nitidamente gamopétala ou gamosépala, ok? Dá uma olhada aqui, olha só. Ela é bem separadinha uma da outra. Então, diale. Então, lembrem dessa terminologia, diale para livre e gamo para fusionado, para aquilo que é concrescido, junto. Agora, saímos então da parte dos verticilos estéreis e vamos internamente, começando pela parte masculina, que é o androceu. Androceu é o conjunto de estames, ok? Então, analisando a estrutura do estame, ele é formado então por uma haste, que é chamado de filete, pelas anteras, que pode ser em número de duas. Duas anteras? Não. Cada partezinha dessa aqui, ó, é chamada de teca, ok? A quantidade de teca é variável. Aqui são 2 tecas e formarão, então, a antera. Então, tá aqui, ó. Essas tecas, elas são conectadas uma à outra por uma estrutura, uma região, melhor dizendo, chamada conectivo. Isso aqui são esquemas, isso aqui é uma foto. Então, olha só, o filete e as anteras. Esses pontinhos aqui escuros é o grão de pólen, ok? Então, vamos lá para esse esquema de uma antera aqui, ó. A antera, o conectivo e o filete. Dando um zoom numa antera, num corte transversal, a gente visualiza que ela é formada pelas tecas e cada teca é formada por um saco polínico. Aqui é que vai ser formado o grão de pólen, ok? Só que ele é formado aqui dentro, ele fica fechadinho. Depois vocês vão ver que existem mecanismos diferentes para abrir essa antera e mandar para o meio exterior o grão de pólen. Isso a gente vai ver em anatomia vegetal, mas repara nessa estrutura aqui, ó, é o feixe vascular. É claro, a planta tem que ter vascularização para nutrir de nutrientes isso aqui. Muito bem. Bom, então aqui, olha só, o filete, né, o filete, as anteras ali, e aí aqui um corte para mostrar a anatomia. A região do conectivo que eu tinha mostrado ali na morfologia, ele se expressa assim na anatomia, ó. O que está entre chaves aqui, ó, é o conectivo. E aqui, esses círculos azuis são os grãos de pólen. Então, vamos lá. Então, esse aqui é o saco polínico, tá? Cada circunferência dessa aqui são os sacos polínicos. Os estames, eles são variáveis com relação à quantidade. Então, cada espécie de planta tem uma quantidade pré-definida, geneticamente falando, para a quantidade de estames, para compor o androceu. Olha a quantidade disso. Se for um trabalho para descrição da espécie, tem que contar. E aí você tem que pegar de vários indivíduos, várias flores e contar para ver, porque isso pode cair alguns, né? Pode ser um pouquinho mais, outros um pouco menos, mas a gente tem que contar, não tem jeito. E aí ele pode ter uma quantidade enorme assim, ou não. Algo que fique bastante fácil da gente contar, porque algumas têm 2, outras têm 3, 4, 6, enfim, é contável. Esses estames, eles podem estar livres ou eles podem estar fusionados. E aí o termo vai
ser o mesmo. Aquele que é para livre a gente vai chamar de diale e aquele que é fusionado a gente vai chamar de gamo. Bom, diale e gamo o quê? Dialistêmone para o livre e gamostêmone para o fundido. Os gamostêmones, quando se juntam, eles podem se juntar na região do filete ou na região da antera, entende? E aí, quando isso acontece, nós chamamos de adelfia. Vai ficar melhor explicado quando eu mostrar a imagem. Ou então ele pode estar totalmente fusionado, não é só uma região ou a outra, ele pode estar completamente fusionado. E isso nós damos o nome de sinandro ou sinfisandro. Então, nessa imagem, a gente percebe que os estames estão livres, logo, dialistêmone. Pronto, aqui já facilitou. Agora vamos falar sobre os gamostêmones. Esses que são gamostêmones, eles podem ser adelfos, que é formar a adelfia, que eu acabei de falar, que é quando, então, os filetes eles são fusionados. Olha o exemplo aqui de novo do hibiscus. Os estames eles são fusionados na região do filete e livres na região da antera, formando uma única adelfia. Então, nós chamamos isso de monadelfo. Por que monadelfo? Porque mona é único, um só. Ele pode ser também de adelfos. Di significa dois. E aí, ele vai formar dois feixes de estames. Ou ele forma dois feixes, ou então pode ser considerado como diadelfo, como nessa foto aqui. Você tem um feixe e um estame isolado. Quando isso acontece, diadelfos. E esse aqui é o exemplo de sinântero, porque as anteras são livres, os filetes são livres, mas a antera é soldada. E aí, esse é um exemplo de sinântero, ok? Então, repetindo, o gamostêmone pode estar fusionado ou só o filete ou só a antera. Então, olha só, monadelfo, diadelfo, tá vendo? Ó, um único feixe, um isolado, poderia ser dois feixes também. Triadelfo, são três grupos, três feixes de estames, ou poliadelfos, porque eles formam vários grupos, né, que se isolam de estames. E esse aqui é o sinandro que eu falei para vocês, quando todos eles ficam fusionados, formando uma única estrutura, bem comum nesse gênero de lobelia. Olha só fazendo o resumo, dialistêmone, totalmente livre, tá? Gamostêmone, formando a adelfia, daqueles diferentes tipos que eu falei, e o sinandro, que é completamente soldados entre si, formando um único corpo, um único eixo. Com relação ao tamanho dos estames, bom, os estames eles podem ser todos do mesmo tamanho, aí vocês chamam de isodínamos. Iso significa iguais, igual. Heterodínamo, hetero significa diferente. Então, quando os estames são de tamanhos diferentes, você classifica essa flor como heterodínama. Quando eles são heterodínamas, ele pode ser didínamos ou ele pode ser tetradínamos. Ou seja, o heterodínamos, ele é subdividido em dois grupos, tá? Didínamo é quando você tem dois estames maiores e dois menores, tá vendo? São 4 estames em que 2 são maiores e 2 são menores. É um exemplo de didínamo. O tetradínamo é quando são 6 estames. Aí são 4 maiores e 2 menores, ok? Nessa foto aqui é porque eles apresentam exatamente o dobro, né, de quantidade em relação às pétalas. Então, olha só o tetradínamo aqui, são 6 estames, né, em que você tem 4 de um tamanho e 2 de outro tamanho. Esse é comum em alface, tá? Então, tá aqui um esqueminha que melhor entender. Didínamos, tetradínamos. Esquema sempre é melhor, né, para entender. Número de estames em relação às pétalas. Quando você tem a mesma quantidade de estames e a mesma quantidade de pétalas, nós chamamos de isostêmone. Então é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesma quantidade. Isostêmone. Oligostêmone, oligo significa menos. Então quando você tem menos estames em relação às pétalas, são chamados de oligostêmones. O contrário, nós chamamos de polistêmone. Nesse caso, por exemplo, bem se vê que tem uma quantidade bem maior de estame em relação às pétalas. Então, é um exemplo de polistêmone.
Ah, diplostêmone é quando tem exatamente o dobro. Então, olha, 1, 2, 3, 4. 4 pétalas. Se você contar aqui, tem-se 8 estames. Se é o dobro, então a gente chama de diplostêmone, mas não deixa de ser polistêmone. Quanto à posição do estame em relação à corola, ele pode ser incluso ou excerto. Incluso é quando o estame fica lá dentro da corola e você mal visualiza. E o excerto é quando você visualiza. Olha o escândalo dele aqui fora, ok? Então vamos dar uma pausa aqui e na próxima aula a gente continua.